E nesse vídeo nós vamos falar a diferença entre ração para filhotes, ração para adultos e ração sênior. Então vamos começar com ração de filhotes, né? Quando o animal ele é pequenininho, ele é um bebezinho, ele está crescendo. Então quando ele está crescendo, o que, que vai crescer ali no organismo? Vai crescer pele, vai crescer musculatura e vai crescer osso, dente, né? Então o animal ele vai precisar de uma quantidade grande de nutrientes para conseguir fazer com que esse crescimento seja um crescimento bom. Então vamos imaginar que ele tem um pouquinho de músculo, ele vai precisar de bastante proteína para que esse músculo cresça mais forte. O osso também, o osso vai se formando, né, aos poucos, então precisa de bastante cálcio para que tenha uma boa formação óssea. E a questão de que eles são mais ativos, então eles vão acabar queimando mais gordura, queimando mais energia. Então você vai precisar oferecer muito mais carboidrato e muito mais gordura. Então a ração de filhotes, ela acaba sendo uma ração bem completa. Ela vai ter vários minerais, ela vai ter bastante proteína, ela vai ter bastante carboidrato e vai ter uma boa quantidade de gordura. Quando o animal entra ali na fase adulta, então a gente vai considerar filhotes até 12 meses de quase todas as raças e raças gigantes a gente considera até 18 meses. Então, filhotinho da maioria das raças come ração de filhotes até 12 meses. Animais de porte grande e gigante, a maioria come ração de filhotes até 18 meses. Por ela conter mais nutrientes, ela acaba sendo uma ração um pouco mais cara frente à ração de adulto. Quando o animal cresceu, então ele não tem mais desenvolvimento muscular, ele não tem mais desenvolvimento de osso e não tem mais desenvolvimento de pele, está tudo já formado. Então ele não tem mais uma necessidade tão grande de ingerir muita proteína, porque é só uma manutenção do músculo. Carboidrato também. Por quê? Porque o animal adulto ele tende a não queimar tanta gordura quanto o filhote. O filhote ele fica o tempo inteiro brincando, o tempo inteiro se exercitando. O adulto ele já fica um pouco mais calmo. Então a gente pode colocar uma quantidade um pouco menor ali de carboidrato e gordura. Não tem necessidade de ter uma ingestão muito grande. E cálcio ou algum outro tipo de mineral, também o organismo já está formado. Então é só uma dose de manutenção. Por isso que a ração de adulto, frente à de filhote, ela cai o preço. Então o animal ele vai comer ração de adulto de 12 ou 18 meses até mais ou menos 8 anos. Ele vai manter nessa mesma questão de a ração adulto. Quando ele completa 8 anos, ele já vai para uma ração que a gente chama de ração sênior, então, ou idosos, né? Por que, que a gente troca novamente essa ração? Então, porque o animal ele começa, quando ele fica mais velho, a perder massa muscular. É normal do organismo, a gente vê nos velhinhos, eles acabarem ficando um pouco mais magrinhos, sem aquela massa muscular. Então, a gente começa a oferecer de novo uma quantidade um pouco maior, porque ele também tem uma questão de má absorção. O intestino já não absorve direito todos os nutrientes. Então a gente começa novamente a suplementar. Então a ração de idoso, ela vai ser parecida com a ração de filhotes. Porém, a gente vai oferecer outros tipos de minerais. Então, por exemplo, condroitina e glicosamina. O filhote ele não precisa. O adulto ele já começa a ter problema articular. Então, a gente vai começar a proteger essas articulações para que não vire uma doença. O animal idoso, ele também vai começar a ter um metabolismo basal um pouco mais baixo. Então, os animais idosos tendem a ficar mais quietinho, mais tempo deitado. Isso daí faz com que, se a gente continuar oferecendo uma quantidade grande de carboidrato e gordura, ele começa a engordar. Então, a gente vai diminuir a quantidade de carboidrato e gordura para que esse animal não fique gordinho. E a gente começa a suplementar normalmente devido à raça. Então tem algumas raças que a gente vai suplementar mais vitamina A, existem algumas raças que a gente vai tirar um pouco de sódio e potássio porque tem tendência a ter problema renal. Uma das questões que todo mundo fala é: posso continuar dando ração de filhote para o meu animal? Sim e não.
Por que sim e não? Porque se ele tem uma quantidade um pouco maior de nutrientes, talvez ele comece a engordar. Então, alguns animais adultos ficam gordinhos porque ele está ingerindo uma quantidade muito grande de nutrientes. Outros animais, que são animais mais agitados ou que o tutor acaba passeando mais, acabam queimando essa energia. Mas o ideal é que ficasse filhotes até 12, 18, adultos até 8 anos e depois de 8 usa ração sênior.